Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora de Química, Núbia Mello, e hoje nós vamos dar continuidade a funções inorgânicas. O tema da aula de hoje é sais, classificação, propriedades, fórmulas e nomenclatura. Bom, qual é a definição de sal? Sal é todo composto iônico que apresenta em meio aquoso um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Lembrando, o que é um composto iônico? É uma substância formada por íons. Íons cátions, que vai liberar elétrons, e íon ânions, que vai receber elétrons. E por que aqui na definição ele fala que tem que ser um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-? Porque lembrando das aulas anteriores, o que a gente falou? Que ácido é toda aquela substância que libera H+ em meio aquoso. E uma base é toda substância que libera OH- em meio aquoso. Por isso que quando a gente trabalha com os sais, o cátion não pode ser o hidrogênio e nem o ânion pode ser o OH-, ok? E antes de a gente falar das principais obtenções dos sais, eu quero falar sobre um sal que ele é muito comum no nosso cotidiano, que é o cloreto de sódio, conhecido por vocês como sal de cozinha. Como que ele é obtido? Sal, como está aqui escrito, é composto iônico que apresenta em meio aquoso um cátion diferente de H+ e um ânion diferente de OH-. E por que está falando que esse cátion tem que ser diferente de H+? Porque em aulas anteriores a gente viu que a substância que libera em meio aquoso H+, ela é classificada como um ácido. E a substância que libera como OH- em meio aquoso, como está aqui, é classificado como uma base. Então, todas as vezes que a gente tiver um sal, esse cátion não pode ser o hidrogênio e o ânion também não pode ser o OH, que é classificado como hidroxila. E agora eu quero falar com vocês como que é obtido o sal de cozinha, que o nome científico dele é cloreto de sódio. Então aqui nós temos a captação da água do mar. Então no mar se encontra o cloreto de sódio. Após esse processo da captação, nós temos a evaporação, que a água do mar ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. E quando isso acontece, essa evaporação, a gente tem a cristalização, que é a formação dos cristais desse sal. Em seguida, nós temos a colheita, a lavagem. E por que a lavagem? Para tirar as impurezas, principalmente os íons cálcio e o magnésio. E em seguida, nós temos aqui a estocagem e um embarque para o supermercado, ok? Então, o principal sal que nós conhecemos no nosso cotidiano, ele é o cloreto de sódio, conhecido por vocês como sal de cozinha, e ele é encontrado na água do mar. E onde que acontece também as outras obtenções dos sais? Através da reação de neutralização. Nós também vimos em aulas anteriores sobre essa reação. Então, toda a reação de neutralização vai ocorrer entre uma base e um ácido e vai formar sempre um sal e uma água. Então, a gente tem aqui o exemplo da base hidróxido de sódio reagindo com o ácido clorídrico, formando cloreto de sódio mais água. Então, o que a gente pode observar aqui, ó? A hidroxila da base está aqui, juntando com H+, que o ácido vai liberar, vai formar a molécula de água. Os elementos químicos que sobraram vai formar o cloreto de sódio. Então, a obtenção dos sais sempre vai acontecer pela reação de neutralização, onde a gente precisa de um ácido e uma base para formar esse sal. Então, o que a gente pode notar aqui, ó? Que o cátion Na+ é proveniente da base e o ânion vai ser proveniente do ácido, ok? Por quê? Porque a base libera OH- e o ácido vai liberar o H+, ok? Quais são as propriedades dos sais? Eles são encontrados na natureza no estado sólido, geralmente sob forma de minerais, como a gente viu o caso do cloreto de sódio, que nós encontramos na água do mar. Apresenta o sabor salgado, se origina, como a gente viu anteriormente, da reação entre um ácido e uma base, que é uma reação de neutralização. Dissociam em água. O que é dissociação? Lembrando, a gente viu que dissociação sempre vai acontecer com os sais e com as bases. O que significa dissociação? A separação de íons. Então tá aqui, ó. Dissociam em água, fornecendo os íons diferentes, H+ e OH-, conduzindo corrente elétrica, como nós podemos ver aqui nessa imagem, ok?
Nós temos aqui o Cl- e o N+. Qual a importância desses conhecimentos para vocês ou para nós? A aplicação. Então, nós temos aqui, ó, o nitrato de potássio é um exemplo de um sal que ele é utilizado na conservação dos alimentos. Então, aqui a gente tem um exemplo do nitrato de potássio sendo utilizado na conservação da salsicha. Temos aqui também o hipoclorito de sódio, que é utilizado no branqueamento de produtos têxteis na indústria de papel. Outro também aqui, o fluoreto de sódio, que é utilizado na fabricação de enxágue bucal, pois inibe a perda dos minerais. Nós temos o carbonato de cálcio, que é utilizado na fabricação de detergente. Temos o sulfato de cálcio, que é utilizado na fabricação do giz escolar. Então, aqui nós temos a aplicação de alguns sais que estão presentes no nosso cotidiano. Nós também temos o cloreto de sódio, que a gente viu anteriormente. Temos o carbonato de sódio, que é utilizado na limpeza da piscina, da água da piscina, no tratamento, na fabricação de vidro, do sabão, de alguns corantes. Temos o carbonato de cálcio, que é encontrado na forma de mármore, cálcaro e calcita, que é utilizado na produção do cimento e da calvígem. E a calvígem é utilizado para reduzir a acidez do solo. E temos o hipoclorito de sódio, que é utilizado como antisséptico e alvejante para clarear as roupas. E temos, por fim, o sulfato de cálcio, que é utilizado na fabricação do gesso, que é utilizado para as imobilizações, quando alguma pessoa quebra algum membro do seu corpo. Classificação. Então, a gente pode ter algumas classificações dos sais. E do que depende a classificação de um sal? Do tipo de reação de neutralização. Então, a gente viu que existem dois tipos de neutralização. A neutralização total e a neutralização parcial. Todas as vezes que a gente tiver uma neutralização total, nós vamos ter como sal produzido neutro. E aí, o que a gente precisa relembrar? Por que é uma reação de neutralização total? Porque o número de hidroxila sempre vai ser igual ao número do íon H+. Então, aqui, ó, sal neutro é formado pela reação entre um ácido forte e uma base forte. E todas as vezes que isso acontecer, nós vamos ter o número de hidroxila igual ao número de íon H+. E aqui nós temos exemplo, ó, HCl, que é um ácido forte, hidróxido de sódio, uma base forte, formando um sal neutro e água. Esse tipo de sal é encontrado neutro porque o ácido e a base são fortes e os seus íons vão ionizar e dissociar. Outra classificação é um sal básico. Então, todas as vezes que a gente tiver um sal básico ou um sal ácido, o que isso significa? Que a neutralização, essa reação, não vai ser total, ela vai ser parcial. Então, como que a gente vai identificar um sal básico? Lembra quando a gente falou sobre as bases? Como que a gente identifica as bases? Quando tem a presença do OH-. Então, o sal básico ou hidroxissal é formado pela reação entre base forte e um ácido fraco. Então, nós temos aqui o exemplo de um ácido fraco, uma base forte, formando um sal básico. E o que a gente pode observar aqui? Nós temos a presença do OH. O ânion desse sal são provenientes do ácido fraco, que sofre hidrólise. O que é hidrólise? É a quebra dessa molécula pela presença de água. E aí aqui nós temos aqui o pH. Ó. Lembrando que pH maior do que 7 significa que essa solução ela é básica. Nós também temos o sal ácido. E aí o que a gente precisa relembrar? Que o ácido sempre vai liberar H+. Então, sal ácido ou hidrogenossal é formado pela reação entre um ácido forte e uma base fraca. Nós temos exemplo aqui, ó, de um ácido forte, o ácido clorídrico. Nós temos uma base fraca, que é o hidróxido de amônio, e formou um sal ácido. O que a gente pode perceber aqui, ó? Entre o nitrogênio e o cloro, a gente tem a presença do hidrogênio. E a gente sabe que todo ácido tem a presença do hidrogênio, que é o que vai ser liberado como íon H+. Outro tipo de classificação dos sais, de acordo com o íon. Então, quando a gente tem sal misto ou duplo, quando esse sal tem a presença de dois metais. Então, sal misto ou duplo é quando libera em meio aquoso dois ânions ou dois cátions diferentes. Então, para que ele possa liberar esses íons, ele precisa ter em sua fórmula molecular a presença desses metais, em especial da família 1A e família 2A. E aí a gente tem aqui o exemplo
dessa substância que possui 2 cátions. Olha aqui, ó. Antes de ele liberar, nós temos aqui a presença do potássio, o K, o Na, que é o sódio. Então, ele liberou o íon K+, e o Na+, e sobrou esse ânion. E quando for o inverso, quando ele for liberar 2 ânions, então ele também vai ter na sua fórmula molecular 2 ametais, que aí nós temos aqui a presença de 2 átomos do elemento químico cloro. Podemos também ter um sal hidratado, que aí o que significa um sal hidratado? Significa quando ele tem a presença de água ao redor desse retículo cristalino. Então, quando possui moléculas de água incrustadas no retículo cristalino em uma proporção definida, nós podemos dizer que ele é um sal hidratado. E o mais comum é o sulfato de cobre, pentaintratado. Então, penta significa que tem 5. Hidratado lembra a água. Então, nesse sal hidratado, nós temos 5 moléculas de água ao redor desse cristal. Sulfato de cálcio dihidratado. Di significa que tem 2 moléculas de água. Quando o sal não possui água em seu retículo cristalino, ele é classificado, denominado como sal anidro. E por fim, nós temos o alumínio, que é um sal complexo. Eu precisava falar isso com vocês, também classificar. Ele possui 2 tipos de cátions, mas ele é bem específico. Como que vai funcionar esses cátions? Um cátion vai ser monovalente, significa que ele vai doar 1 elétron, e o outro cátion vai ser trivalente, então significa que ele vai doar 3 elétrons. Então, toda vez que você tiver um sal complexo, ele vai possuir 2 cátions, um deles vai ter a carga mais 1 e o outro vai ser a carga mais 3. E aí nós temos aqui como exemplo o sulfato duplo de potássio e alumínio dodecaidratado, que é conhecido como pedra úmide. A nomenclatura. Como que é a nomenclatura dos sais? Aqui, para a gente fazer a nomenclatura, a gente precisa relembrar de 2 conceitos dos ácidos. Lembra quando a gente trabalhou que quando o ácido for um hidrácido, a terminação vai ser hídrico, como está aqui na tabelinha, ó. Sufixo do ácido hídrico quando ele for classificado como hidrácido. E quando ele for um oxiácido, ele pode ter 2 terminações, ico e oso. E por que a gente precisa lembrar disso? Porque de acordo com o tipo de ácido que você tem, é o tipo de sulfeto que você vai ter na sua fórmula. Então aqui, ó, sufixo do ânion. Se a terminação do ácido for hídrico, você sempre vai utilizar a terminação eto. Se a terminação for ico, a terminação vai ser ato. Se a terminação do ácido for oso, a terminação do ânion vai ser ito. Então, nós temos aqui, ó, nome do sal vai ser igual ao nome do íon, ânion, preposição de, mais o nome do cátion. Então, aqui como exemplo, ó, nós temos o ácido clorídrico, a terminação é hídrico, então nós temos aqui no ânion, ó, o elemento químico cloro e a terminação eto. Então, qual vai ser o nome desse sal? Cloreto de sódio, ok? E depois vocês podem rever esses outros aqui que tem a terminação diferente, ok? Então, vamos exercitar. O bicarbonato de sódio é o nome comercial do carbonato ácido de sódio ou hidrogenocarbonato de sódio. Ele possui amplas aplicações e pode ser usado como fermento de bolo e como um dos componentes de talcos do desodorante. Além de poder ser utilizado em antiácidos comerciais, efervescentes e em extintores de espuma. Assinale a alternativa que indica corretamente a fórmula desse sal. Então, o que ele deu a dica aqui, ó? Ele falou que ele é um carbonato ácido. Então, se ele é um carbonato ácido, significa que esse sal tem características ácidas. E todo ácido tem a presença de hidrogênio. Então, a gente vai olhar aqui as alternativas que têm a presença de hidrogênio, que nós temos aqui a letra D e a letra E. Como que nós vamos diferenciar? Pela quantidade. Então, aqui, ó, o bicarbonato de sódio só tem um hidrogênio. Então, a resposta certa vai ser a letra D. Por que a letra D? Porque tem a presença de hidrogênio. A letra E também tem. Qual é a diferença? Quantidade de hidrogênios que vai ser liberado, ok? E o desafio para casa, para vocês fazerem,
ok? Não deixe de acessar a plataforma Eduque, revejam essa aula, bons estudos e tchau, tchau!